Hoje o Brasil vive mais um capítulo da crise estrutural do Estado brasileiro, do Estado no sentido mais amplo tal. É mais um capítulo. E a agonia do Brasil continua. Nós não vivemos uma crise conjuntural, de momento, recortada. Não. Nos últimos anos, é a crise mais grave da história republicana e mais longa no tempo e mais profunda, porque atinge o conjunto da estrutura estatal. Essa crise estrutural dificilmente será resolvida a 7 de outubro, quando do primeiro turno da eleição presidencial e quando da renovação de toda a Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado. Nada indica que isso vai ocorrer. Pelo contrário, nós ainda estamos no mês de abril, temos muito chão até chegar a outubro, né? Vamos ver como é que o Brasil chega até o momento das eleições, com uma tensão política que nunca foi tão alta, tão intensa, tão grave como a que nós estamos vivendo nesse ano de 2018 e tal. Por outro lado, e isso é curioso, o Brasil nunca o interesse por política foi tão grande como agora. E isso é um marco na história. Isso tem a ver, por exemplo, com as redes sociais, com a modernidade, tem a ver com o papel dos meios de comunicação eles estarem integrados e acompanhando a conjuntura política, né? Isso é fundamental. A participação de todos. Hoje todos se interessam por política, todos. Hoje política não é um assunto de poucos, é um assunto de todos os cidadãos. Isso é uma coisa importante. Antigamente era um assunto de poucos, poucos tratavam de política e tal, ou a maior parte estava desinteressada. Hoje em qualquer lugar onde você vai, você tem jovem, tem adulto, tem na idade madura, idosos, brancos, negros, pardos, todos interessam por política. Hoje todo mundo sabe nome de ministro do Supremo, ou que nunca sabia na história. Sabe mais os 11 do Supremo do que os 11 do Tite. E isso é muito bom. Desagrada alguns. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que é um antirrepublicano, ficou indignado que um jornaleiro, um simples jornaleiro, discute política. Porque para ele, tudo deveria ser resolvido naquela maligna Praça dos Três Poderes, praça traidora. Tudo aquilo tem de terminar. Nós estamos numa situação, numa contradição antagônica. Não há solução conciliatória. E pior, é um sistema tão monolítico que ele impede mudança. Aí nós vamos... Por isso que é a crise mais grave da história. Em 1930 havia uma fratura, que era a Aliança Liberal, que foi através dessa fratura que chegamos a 30. Em 64 havia fraturas. Daí que houve uma mudança. A antiga ordem se preserva, parte dela, na nova ordem. O problema de 2018 é que não há fratura, nenhuma cessura, nenhum corte. É uma estrutura monolítica. Eles estão unidos para preservar essa estrutura corrompida chamada República Federativa do Brasil. Aí é que mora a grande contradição. Como é que nós vamos sair dessa situação? Hoje vai ser apenas um momento. Hoje pode ser que até amanhã, se a sessão se estender, o que é bastante provável. Mas a contradição não vai ser resolvida hoje. Não será resolvida amanhã. Ela é maior do que a decisão do STF. Evidentemente que livrar o Lula vai ser dar um tapa na cara dos brasileiros e abrir as portas dos presos da Lava Jato. Sérgio Cabral vai sair, Eduardo Cunha, Renato Duque, Vacari, Zé Dirceu e com eles estupradores, traficantes, assassinos, pedófilos, vai estar tudo aberto. Todo mundo na rua tal. Mas a crise vai se agravar mais. A questão me lembra alguns momentos da história. A história muda. Os exemplos só são com meras comparações, não que vai se repetir, longe disso. Nós tivemos tensões como em 37. Ia ter uma eleição em 38 que não houve. Havia muita tensão. Nós tivemos outros momentos que se esperava, por exemplo, no pré-64, a eleição de 3 de outubro de 65 para presidente da República. E já havia, inclusive, candidatos, né? Como, por exemplo, Carlos Lacerda, que seria o candidato pelo UDN, como a convenção do UDN o consagrou em agosto, Juscelino Kubitschek pelo PSD, Adhemar de Barros pelo PSP. Esses já tinham lançado e os partidos já tinham reunido. E não teve eleições de 3 de outubro de 1985. A próxima eleição direta foi muito depois, né? Foi em 15 de novembro de 1989, que foi o primeiro turno de então,
né? Portanto, nesse cenário de indefinição, ninguém sabe o que vai acontecer na hora seguinte. Agora, na minha leitura, o que é inquestionável é a crise estrutural. Estamos chegando a uma contradição antagônica e a solução vai se dar por mecanismos não tradicionais.